Irmãos, a gente está estudando o livro de Mateus e por sinal está uma bênção do Senhor. O livro de Mateus, quinta-feira foi bênção de Deus. Nós vamos dar início da continuidade no capítulo 12 da palavra do Senhor. Mateus, quem tem Bíblia, abra e em seguida fique em pé e reverenciar a palavra do Senhor. Eu estou feliz com os irmãos, com a Helena, que uns dias aqui não veio, mas nós se alegra com ela, ora por ela e ora pela família. Sempre nós estamos apresentando os irmãos na presença do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 12, do capítulo 15 ao 21. Quem achou? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler? A palavra de Deus diz o seguinte: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. 17. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. 18 diz o seguinte: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, ele anunciará o juízo aos gentios. 19. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a tocina de fumo, que fumega, até que faça vencedor o juízo. E o 21 diz assim: e no seu nome esperarão os gentios. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor. Senhor, que essa palavra, Pai, venha nos ajudar a seguir os teus mandamentos, a seguir os teus ensinamentos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, levarmos para a nossa casa, Senhor, essa palavra dentro do nosso coração, para nós não pecar contra ti, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que a tua palavra, Pai, é luz para o nosso caminho, Senhor. Deus abençoa o teu povo para que entenda a tua palavra, para que compreenda, Senhor, a tua palavra, Senhor. Me dê mais sabedoria, Senhor, para que eu possa levar essa palavra, Senhor, com mansidão, com humildade, sem querer se apresentar ou se aparecer, Senhor, sem querer ser melhor ou maior que ninguém, Senhor. Diminua a cada dia o homem, Senhor, na minha vida, Senhor, e cresça a tua presença sobre mim, Senhor, para que a cada caminhar meu, Senhor, exale a tua palavra dentro do meu coração, Senhor. E quando eu for falar, Senhor, que venha algo de ti, não de mim, Senhor. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe poder sentar. Irmão, que Deus abençoe também os irmãos que estão acompanhando nossa live. Meu tio sempre acompanha. Que Deus abençoe a sua vida, Marcos, e toda a sua família. Também a mãe do Tiaguinho também sempre acompanha, né? Deus continua abençoando. E todos os irmãos que manda pedir oração, que estão sempre orando por você. César, olha, o nego acabou de fazer a notícia lá que o menino, amanhã a família só vai desligar os aparelhos, que as vistas dele já morreu e o cérebro dele também. É o querer de Deus, né? Deus sabe todas as coisas.
Vamos continuar orando, né? Vamos continuar orando, porque a vontade de Deus não é nossa, né? É sim. Irmãos, a palavra do Senhor aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 15, o Senhor ele vai nos ensinando o Senhor Jesus se retira e ele nos ensina com humildade qual e como é a forma de lidar com o Evangelho, lidar com o que Jesus colocou em nosso coração. Hoje no nosso meio é muito comum a gente ver pessoas que querem se pronunciar, se promover, se exaltar, querem ser maior do que alguns outros através do Evangelho. E hoje nós vamos aprender o que verdadeiramente Cristo pede, o que nós temos que ser. Será que nessa passagem aqui o Senhor vai pedir para nós ser exaltados, para nós sermos aparecidos em outros lugares, para nós discutir em alta voz sobre o Evangelho em praça pública? Nós vamos aprender hoje o que Jesus realmente quer de nós. O verso 15 diz assim: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos os seguiram, e a todos eles curou. Cristo ele está numa situação que ele já vinha sendo muito conhecido naquela região. Por que ele está sendo muito conhecido? Nós já vimos atrás, nos versos atrás, que Cristo é o que curou mais na Bíblia. No Velho Testamento, pouquíssimo, raramente a gente se vê um milagre de cura humana. Mas no Novo Testamento, Cristo vem trazendo cura, arrependimento, expulsando os demônios, trazendo salvação, trazendo paz sobre a guerra. E aqui Cristo optou por mostrar sua divindade ao curar, ressuscitar mortos e libertar pessoas de demônios ou pessoas que têm vícios, etc. Pessoas que por si próprias não conseguem se libertar de determinadas situações. Aí precisa com certeza de um apoio espiritual do Senhor. Isso não apenas mostrou o poder do Messias sobre o mundo, mas também demonstrou a compaixão de Deus para com aqueles que eram afligidos pelo pecado. Cristo, além de curar, além de ter o poder de salvar, além de ter o poder de libertar, Cristo tinha o que? Compaixão. Cristo teve uma compaixão tão grande pelos pecadores, que lá em João 11:35, o menor versículo da Bíblia fala o quê? Que Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou por as nossas aflições. Jesus chorou quando nós estávamos chorando. Jesus chorou quando nós estávamos ali perdidos e não se encontrava no lugar onde Cristo habitava. Jesus chorava pelas aflições de nós. O 16 diz assim: advertindo-lhes, porém, que o não expusessem a publicidade. Eu estava, há alguns dias atrás, eu estava conversando com o Lucas a respeito disso, né? Da foto estampada no anúncio. Nossa igreja, ela não é a favor de, Lucas vai pregar na Calvary e está lá a foto de Lucas bem estampada, bem bonita, a melhor foto que tem lá no Instagram, né, Lohana? Que Lohana editou, botou lá e está lá o cartaz.
Missionário Lucas vai estar pregando, aí coloca assim, bem baixo, e vai ser bênção de Deus, bem pequenininho, dando destaque, dando uma ênfase para a pessoa do Lucas, esquecendo que é Deus acima de tudo. E nesse versículo, o que é que acontece? Olha só o que o Senhor pede: advertendo-lhes, porém, que não expusessem e publicassem a imagem dele em algum lugar. Cristo, ele era de uma forma tão humilde que ele chegava nos lugares assim e ele não chegava se apresentando dizendo assim: ah, eu sou o Cristo, eu vim aqui ressuscitar mortos, eu vim aqui operar milagres. Cristo, aonde ele estava, a multidão ia ao quê? Ao encontro dele. E esse versículo aqui, irmão, ele nos traz uma forte orientação para a nossa vida cristã. Aqui Cristo aparece, aqui Cristo parece estar preocupado com o fanatismo potencial daqueles que tentariam forçá-lo a se encaixar no modelo de herói vencedor ou de ídolo. Olha só, Cristo, ele se preocupava com isso. Muitas das vezes, irmãos, a gente hoje nós estamos vivendo um século bem avançado. Hoje as mídias, as redes sociais, ela está bombando mesmo. O que é que acontece, meus amados? Vou dar um pequeno exemplo para vocês entenderem o que é hoje as pessoas fazem e vivem. Eu, Paulo César, meu irmão Messias. Irmão Messias, ele não tem tanta habilidade com redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Digamos aí que eu e irmão Messias, nós vamos publicar algo. Irmão Messias não vai fazer uma publicação porque ele sabe. Porque ele não está querendo se expor, porque ele não está querendo se apresentar, porque o mundo dele é esse, ele quer viver a simplicidade, ele quer mostrar que realmente ele é simples, humilde, trabalhador, guerreiro, luta pela família, luta por seus ideais, sem querer se aparecer. Só que ele, espertão, né? Cheio de inteligência, faça-lhe um posto, comece a divulgar, bota aquelas mensagens, e quem está do outro lado fala: eita Paulo, vou te ajudar, vou te mandar um carro. Na verdade, eu estou fazendo algo para se apresentar, se aparecer e se aproveitar de fama, se aproveitar de momento, se aproveitar do que eu sei fazer. Onde a palavra de Deus fala que Cristo, ele se preocupava com isso. Cristo, ele se preocupava quando alguém falava: olha, eu conheço alguém que cura, eu conheço alguém que ressuscita. Cristo se preocupava. Por que Cristo se preocupava? Porque ele não queria se apresentar, ele não queria se aparecer. Cristo, ele fazia as coisas humildemente. Cristo, em todo o Novo Testamento, ele foi humilde. Em todo o Novo Testamento, Cristo foi de íntima compaixão para com os fracos, para com os perdidos, para os que estão já
praticamente derrotado, e Jesus falava: não, ainda existe solução, ainda existe esperança, ainda tem solução para a tua vida. Como nós já vimos aqui, que quando Jesus chega ali, a filha de Lázaro já estava morta, e ele fala assim: ela apenas dorme. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha autoridade e tem autoridade sobre a morte. É verdade. E aqui no 17, a palavra de Deus vem dizendo assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Lá no Antigo Testamento, Isaías 42, do 1 ao 4, olha só como ele fala do Senhor. Quando o profeta Isaías revelou que iria vir o Messias, há muitos anos na frente, ele já falava totalmente o que tinha em Mateus. Olha só o que diz: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. E em verdade promulgará o direito. E o 4 diz assim: não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele já vem dizendo assim: olha, vai vir um Messias que vai cuidar de vocês de uma forma muito especial. Vai vir um Messias que vai vir e vai cuidar de vocês de uma forma que ninguém cuida. E o 18, irmãos, diz assim: é praticamente o que nós lemos em Isaías. É quase a mesma coisa. O 18 diz assim: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Aqui, irmãos, para demonstrar que, ao contrário da expectativa rabina do século I, o Messias não chegaria com motivação, com política, com militares e grande alarde heróica, ou grande modelo de que ele viria a ser um governador, viria a ser um rei, alguma coisa assim desse tipo, que comandasse uma nação. Não. Mas o Messias, com bondade e mansidão, declarou justiça até mesmo aos gentios ou aos pecadores. Irmãos, vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui para Jesus, para vocês. Fazer uma pergunta para vocês. Hoje nós conhecemos o verdadeiro Messias, aquele que morreu na cruz por nós, aquele que sofreu por nós, aquele que intercede por nós, aquele que está 24/48 ali cuidando de nós. Digamos aí, hoje nós estamos num cenário político de grande proporção, que é chegar ao maior poder do nosso Brasil, que é presidenciário. Com toda essa fama de Jesus, alguém teria chance em cima dele ganhar? Não teria, né?
como o homem é, se ele pecasse como o homem pecou, e até hoje peca, obviamente ele tinha optado por quê? Por ser algo que alguém viesse conhecer. Mas Cristo, Ele não olhou dessa forma para a humanidade. Ele olhou de uma forma de compaixão. Ele teve compaixão por nós. Ele falou, não posso ser. Eu sou escolhido. Eu fui separado. Eu vim para libertar uma nação. Eu vim para salvar uma nação. Então Cristo, Ele já tinha um chamado especial, que era para morrer por nós. E o 19, irmãos, o 19 fala assim: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Irmãos, se alguém se levantar contra ti para contendar contra o Evangelho de Cristo, para te afrontar contra o Evangelho de Cristo, para te desanimar, entristecer sobre o Evangelho de Cristo, não é isso. Cristo está falando aqui, ó, não contenderá, nem gritará. Não sai gritando aí não sai falando coisas que não deve falar não queira ser mais santo do que ninguém não queira ser maior do que ninguém não, melhor do que ninguém não. Cristo não quer isso de nós. Irmãos, eu esses dias muito corrido mesmo para mim. O Lucas já participou isso comigo hoje, de ontem para hoje, e começa de sexta-feira mais na correria, fazendo pesquisa de preço de materiais. Vocês não, eu fazendo pesquisa de materiais, eu ligo para o Lucas, esse material vale X casa, é mais barato. Aí, irmãos, eu cheguei praticamente 9 horas lá no trabalho. Aí eu falei assim, Lucas, já está comigo material, e nós vamos para lá fazer. Lucas ia na frente e falou, não, tu vai comigo porque eu vou trazer um carro, não é negócio pessoal. Isso foi quando eu fui ver, era 2 e pouco, lá no trabalho, não almocei. Cheguei aqui, tomei o banho rápido, fui lá pro sítio, sem almoçar, assim. Nem café, para dizer bem a verdade, eu só tomei um gole de café de manhã, quando eu saí de casa. Quando nós viemos finalizar lá no sítio, já eram umas 8 horas, né? Mais de 8 horas, né? Mais de 8. Eram umas 8 horas, mais ou menos. Foi onde nós descemos para. Resumindo, de manhãzinha nós levantamos, eu, meu pai e meu pai, nós fomos para a igreja de novo, resolver algumas coisas lá. Hoje, quando eu estou vindo, ainda tenho preparado estudo. Aí ela falou assim, quando eu cheguei, ela falou assim, é muito puxado, se você vai conseguir preparar o estudo, eu falei, vou. Eu estava preparando um estudo ali e percebi uma coisa nesse estudo. Cristo, ele não olhou para a dificuldade. Cristo, ele não olhou para a luta que viria para a vida dele. Cristo, ele não apontou ninguém falando assim, ó, alguém poderia me ajudar. Nem mano, Cristo não apontou assim, ó, alguém poderia pegar essa cruz aqui, mas me ajudar a arrastar essa cruz. Cristo, ele não olhou para um amigo dele e falou, eu quero um copo de água gelada. Ele fala assim, eu estou com sede, e alguém dá vinagre aí para ele beber. Cristo, quando está ali na cruz, ele olha para um lado, tem um ladrão. Ele olha para o outro lado, outro ladrão. Cristo não teve uma pessoa boa do lado dele. Cristo não teve a opção de escolher um homem bom para estar no céu com ele. Cristo não
não deu essa opção para ninguém. Aliás, Cristo não teve essa opção. O que é que aconteceu? Cristo morre, crucificado, vai para o céu, terceiro dia ressuscita, justamente para mostrar que Ele tem poder sobre o mundo. E ali, quando está nos últimos suspiros do Senhor, do nosso Rei, um dos ladrões fala assim: Mestre, tenha misericórdia de mim. Quando fala, você está louco, para ser um ladrão, nós fizemos tanta coisa errada. Aí o Senhor olha assim e fala assim: hoje mesmo estará em paz comigo. Irmãos, não espere nada de ninguém. Não espere absolutamente nada de ninguém a favor da sua vida. Espere no Senhor. Confia no Senhor, porque Ele te dará o que teu coração deseja. O Messias, irmãos, não tentaria iniciar uma revolução ou abrir à força o seu caminho para mostrar o seu poder. Não contendará e nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. A obra de Deus tem que fazer por amor e não por querer a se aparecer ou a se apresentar para alguém. A coisa mais linda que tem, irmãos, na vida do cristão é o coração verdadeiro, voltado por Ele. Fala assim: eu vou lá na casa do irmão Messias hoje, eu vou ajudar ele a fazer a cerca lá no sítio dele, sem ninguém pagar um centavo. Subir aqui a serra e lá, meu irmão Messias hoje eu vou te ajudar. Um sol quente de 40 graus, chega lá, o bom chega lá na irmã Nice, tem um bom de uma música, a irmã Nice aí do nome. Isso que é o amor verdadeiro que Cristo coloca em nosso coração. Que nós andamos em unidade, que nós não gritem em alta voz, querendo se apresentar ou se aparecer. Minha igreja é desse jeito. Meu ministério é desse jeito. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não faça isso de jeito de maneira. Mantenha a humildade no Senhor. Mantenha a confiança no Senhor. No momento certo Deus te exalta. No momento certo Deus te dá a tua vitória. E o 20, irmão, o versículo crucial dessa passagem, que fala assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juiz. Irmãos, quem aqui, alguém aqui já ouviu algum instrumento feito por cana? Quando fala de cana, não é cana, é bambu, entendeu? Bambu, alguém já ouviu falar bambu aqui? Bambu? Já viram, né? O bambu naquela época, as pessoas usavam para fazer instrumentos. Só que quando ele era envergado, esmagado, quebrado, ele não tinha serventia, obviamente, para fazer a determinado instrumento. Ele era inútil, ele era reservado, ele não prestava para fazer instrumento. Quando fala aqui da torcida que fumega, alguém aqui já viu candeeiro? Candeeiro, já viu? Já. Os novos ainda não vieram, os novos tiveram esse privilégio não. O candeeiro, irmãos, eu vou dizer mais ou menos como que é. Eu já passei por esse momento também, viu? O candeeiro, os pessoal pega um algodão, o algodão, ele desenrola assim o algodão, ele põe assim, digamos aqui que é gasolina, querosene. Eles pegam o negócio aqui, botam aqui dentro e acendem ele. Incrível isso. É uma tecnologia muito avançada. O que é que acontece? Ele vai sugando o combustível, ele vai sugando o querosene. Acho que já viu.
automaticamente ele apaga quando aquele querosene é sugado tudo. Só que fica, irmão, o interessante de tudo, que fica um pedaço da tampa ao lado. Ele não serve mais. Ele é escanteado, ele não serve mais. Ele não precisa puxar, porque se puxar não vai alcançar o determinado, ele já está encharcado, ele não serve mais. Ele é jogado para fora. Quando fala aqui da torcida que fumega, é porque o negócio era torcida e fumegado. Mais ou menos, uma explicação para vocês entenderem. Vamos lá. A cana, que a Bíblia vem relatando aqui, não servia para fazer nenhum instrumento musical. Se tivesse quebrada, desgastada, seria inútil, eu não valia mais para nada. O pavio, sem chama, seria inútil para produzir luz. Esses elementos representam as pessoas que eram consideradas inúteis pelo mundo. Olha, presta atenção. Esses itens representavam as pessoas que eram consideradas inúteis pelo mundo. Olha só. Cristo aqui, ele não mencionou nenhum governador, ele não mencionou nenhum prefeito, ele não mencionou aqui nenhum pastor aí, nomeado, ele não mencionou ninguém. O que é que Cristo menciona aqui? As pessoas que estavam recantadas no mundo, que não tinha mais sentido nenhum. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida e eu sou grato a Ele por isso. Quando nós começamos esse ministério aqui em Arco Verde, eu me preocupava muito. Eu não me preocupo muito, não. Eu vou chegar no ponto que eu estou falando. Eu me preocupava muito, sabe por quê? De ter pessoas. Ana, nós temos que visitar. Obviamente vamos visitar. Nós estamos preocupados, o irmão não veio, até hoje nós fazemos isso. Só que antes a minha preocupação maior era que esses irmãos estivessem conosco. Só que, irmãos, nós chegamos numa determinada situação que Ana, vou citar a Ana, minha esposa, que Ana, ela já tem o conhecimento da palavra, que Ana, ela já sabe e entende o que Deus é na vida dela. E eu começo em cima de Ana. Ana, por que tu não vai? Ana, por que tu não veio? Ana, por que isso? Ana, por que aquilo? E muitas das vezes nós esquecemos alguém que está recantado, alguém que está sendo inútil para a sociedade, alguém que não tem mais jeito para a sociedade. Nós não estamos vendo essa situação. E a palavra de Deus diz que Ele olhou para esse povo, olhou para essas pessoas. A obra de Cristo era restaurar uma expressão de sua terna compaixão para com os mais humildes e perdidos a mundo afora. Irmãos, eu estava lendo o distintivo da igreja, da nossa igreja, que Chuck Smith, que foi o fundador dessa igreja, na década de 70, ele foi pregar para as pessoas, os surfistas, vamos dizer surfista para você entender melhor, para o surfista. Por que para o surfista? Porque ninguém queria ir até os surfistas. Eram as pessoas naquela época muito reservadas. Ele foi lá, pregou para o surfista, foi onde ele conseguiu os primeiros membros, as primeiras pessoas que congregam, para congregar na calma. E hoje, irmãos, Deus é tão bom que isso foi em 1960, que foi a primeira Calvary fundada. E hoje nós temos uma Calvary lá em Fortaleza, que os cultos dela é na beira da praia.
com o sufismo, com aquelas pessoas que tomam banho, com aquelas pessoas que estão naquela área, que muitas das vezes a sociedade discrimina muito porque eles estão assim, você chegar na igreja com uma prancha, eles não vão ser bem recebidos. Enfim, Cristo começa a dar uma certeza que não é o homem que escolhe o destino nosso, não é o homem que fala, Lucas, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, e mandando ele, tu tem que fazer isso, não é o homem que faz, jamais. Eu vou ensinar, mas eu não vou ter poder nenhum para falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser desse jeito. Não. A função minha aqui é ensinar a palavra para que vocês entendam e vivam ela. Vamos ler, irmãos, para vocês entenderem o que Cristo faz na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 1. Coríntios, quem puder abrir a Bíblia, nós já estamos finalizando. Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 29. Abriram? Eu vou esperar que vocês abram essa Bíblia para vocês entenderem o que é a palavra de Deus. Vamos ver aqui nessa passagem o que realmente Jesus fala para a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. Coríntios do capítulo 1, do 26 ao 29. E as desprezadas e aqueles que não são nada as que são. E o 29 diz assim: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A palavra de Deus para a vida de vocês aqui. Se chegar um apóstolo aí, um bispo, quem quer que seja, ele não tem nenhuma autonomia de humilhar nenhum aqui. Ele não tem nenhuma autonomia de fazer vocês sofrer algo através de uma palavra. O Senhor, Ele dá uma vocação para os santos. Qual é a vocação para os santos aqui em 1 Coríntios? Vamos lá. Em 1 Coríntios, a vocação dos santos é: Deus escolhe uma pessoa sábia, uma pessoa super inteligente, uma pessoa que já foi juiz, uma pessoa que é advogado. Deus escolhe uma pessoa que já foi prefeito da cidade. Deus escolhe uma pessoa que foi governador da cidade. Aqui está falando isso? Quem é que Deus escolhe? Deus escolhe irmã Liz, irmão Messias, irmão Vic, irmã Dani. Deus escolhe a irmã Lena lá no trabalho dela, como ela contou o testemunho aqui, irmã Cissa, irmão Damião, irmã Wanda. Deus escolhe vocês para confundir os sábios. Deus escolhe Eduardo com a simplicidade dele, com o gesto nobre dele. Deus escolhe, irmãos, os humildes. Deus escolhe aqueles pequenininhos, aqueles que têm o coração voltado. Por isso, irmão, que eu louvo ao Senhor, porque Deus, Ele habita onde tem a humildade, onde tem a perseverança, onde tem a obediência, onde Cristo habita, Ele flui, as coisas andam, as coisas se desdobram, as coisas que estavam enroladas desenrolam. Deus, Ele faz isso na nossa vida. E no 21, irmãos,
verso 21 de Mateus. O último versículo dessa passagem. Mateus 21. Fala assim: e no seu nome esperarão os gentios. Que nós esperamos no Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, Tu é o nosso guia. Tu é a nossa rocha eterna, Senhor. Por mais que eu tropece, por mais que eu caia, por mais, Senhor, que eu venha pecar, por mais que eu venha errar, Senhor, mas o Senhor é minha rocha eterna, o Senhor é meu baluarte, o Senhor nunca vai deixar a minha casa cair, o Senhor nunca vai deixar, Senhor, o meu barquinho naufragar, o Senhor nunca vai deixar que o inimigo venha me envergonhar, Senhor. Porque eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Eu tenho meditado muito nessa palavra. Esse estudo, irmão, de Mateus foi escolhido a dedo assim pelo Senhor, principalmente para a minha vida. Fala assim: olha, Mateus, eu orei mais de 2 semanas para o Senhor me dar um livro. E o Senhor me deu Mateus para ler. E está sendo a melhor coisa para a minha vida, irmão. Porque eu estou falando da genealogia de Jesus. Que Deus assim venha abençoar poderosamente nossas vidas. E que nós possamos entender que a palavra do Senhor é o nosso guia para os nossos dias difíceis. É o nosso guia para os dias mais complicados da nossa vida. E sem essa palavra nós não chegamos a lugar nenhum. Que Deus assim abençoe poderosamente aos irmãos. E que vocês continuem, irmãos, meditando a palavra. Quando tiver um tempinho, leia a palavra. Se quiser meditar a palavra em Mateus, também leia, porque é muito bom para nosso conhecimento. Que assim Deus nos abençoe. E irmãos, a gente, como eu já falei aqui, nós só temos essa semana para nosso discipular. Eu estava conversando com o pastor Santos me ligou, e seria bom que nós pudéssemos levar a igreja toda, levar os irmãos todos, mas tem uns que trabalham, outros que têm os compromissos, e a gente não pode forçar ninguém a fazer.